Bruna e hoje eu vim fazer um vídeo que faz um tempo que tem algumas pessoas me pedindo. Eu recebi alguns comentários durante os últimos meses que eu tô fazendo o YouTube funcionar certinho, todos os meses, pedindo principalmente dicas sobre como começar a ler em inglês. Se você já viu alguns vídeos aqui do canal, você provavelmente já percebeu que grande parte dos livros que eu leio geralmente são em inglês, porque eu prefiro, na verdade, ler em inglês. Eu acho as edições mais bonitas, eu gosto de ter contato com a língua e eu morei fora, então eu gosto de não perder o ritmo de leitura que eu criei lá fora. E eu sei que no começo pode parecer meio assustador começar a ler em inglês. Eu sei que muitas pessoas geralmente pegam um livro, porque eu fiz isso, inclusive. Muitas pessoas pegam o primeiro livro e elas resolvem que elas vão ler um livro muito pouco indicado para quem tá começando e elas acham super difícil e elas se embolam e demoram e elas acabam desistindo nas primeiras páginas e geralmente acontece tudo assim. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar algumas dicas de como você deve escolher o seu primeiro livro para isso te ajudar e fazer a sua leitura fluir cada vez mais. A primeira coisa que você tem que pensar é ter em mente qual é o seu nível de inglês. Então se você já tem um inglês mais avançado, talvez você consiga pegar um livro um pouquinho mais avançado, mas se você tem um inglês bem mais básico, vale muito a pena você começar por um livro mais simples, obviamente que te interessa, mas um livro que tem uma linguagem mais tranquila, geralmente contemporâneos são assim, pra você conseguir focar e ler o livro inteiro. Ou seja, se você tem um nível de inglês um pouco mais básico ou intermediário, não pegue clássicos pra ler, porque não faz sentido nenhum, eles geralmente são muito mais difíceis. A primeira dica que eu tenho, que é bem importante, é: se você gosta de fazer releituras, faça uma releitura. Pegue um livro que você já leu em português, ou algum livro que é baseado num filme que você já saiba, ou alguma coisa que você já conheça o contexto, já conheça a história, e você pega esse livro em inglês pra ler. Foi assim que eu comecei a ler inglês, e eu achei que foi uma coisa que me ajudou bastante. O primeiro livro em inglês que eu li, dos grandes, sem contar aqueles de crianças infantis, foi Crepúsculo. Eu tinha lido já o primeiro em português e não tinha sido lançado o resto aqui, então eu comprei toda a coleção em inglês e eu reli o Twilight, então eu reli o primeiro livro, pra daí eu conseguir me inteirar do que estava acontecendo e lembrar de como era a linguagem da autora e tarará, pra eu finalmente conseguir ler os próximos livros. Era um livro que eu tinha gostado bastante na época e ele com certeza me ajudou a criar um ritmo de leitura. Então eu entrei no segundo livro já lendo bem mais rápido do que eu teria se eu tivesse começado por um livro que eu não conhecesse nada. Então a primeira coisa é: pegue um livro que você já tem alguma noção da história pra ler. Vai te ajudar bastante. A segunda dica é: pegue um contemporâneo, não pegue um livro de fantasia. Livro de fantasia geralmente tem um vocabulário bem mais avançado, então tem nomes de armas, tem geralmente palavras inventadas desse mundo, tem toda uma construção de mundo, tem coisas que são bem difíceis de captar no começo. E contemporâneos são colocados no mundo real. Você geralmente aprende vocabulário em inglês ou em qualquer outra língua com o seu mundo real, junto com esse mundo natural que a gente conhece. Então ler um contemporâneo que se passa nesse mundo do qual você já tem conhecimento é com certeza muito mais fácil do que ler um livro de fantasia, por exemplo. E a terceira dica para começar a ler em inglês, que eu acho que é a mais importante de todas, se você resolver ignorar a dica 1 e a dica 2, pelo menos por favor ouça pra dica 3, pegue um livro que você queira ler. Não adianta você pegar o seu primeiro livro para ler em inglês e ele seja um livro que você talvez não quisesse tanto assim, que você não tem muita certeza da história, que você tá meio perdido e que talvez você pudesse deixar pra dali 2 meses. Tem que ser um livro que você queira muito, porque obviamente o seu nível e o seu ritmo de leitura vão ser proporcionais à sua vontade de ler aquele livro. Então se for um livro que vai te engatar, que vai te fazer ficar com ele, que vai te fazer ter vontade de ler, você provavelmente vai desenvolver a história muito melhor do que se fosse um livro que você não tinha muita vontade de ler assim. Então basicamente, se você escolher um livro que for uma releitura, ou um livro contemporâneo, ou um livro que você tenha muita vontade de ler, provavelmente são coisas que vão te ajudar bastante nesse começo. Eu sei que são coisas que me ajudaram. Eu com certeza, meu primeiro livro foi Crepúsculo, eu gostava muito de Crepúsculo na época, era um livro que eu já tinha lido, ele é um contemporâneo, e ele era um livro que eu queria muito ler. Então isso facilitou muito. É sempre uma questão de ritmo. Então você tem que pensar que se você lê bastante em português, você não começou lendo bastante em português na sua vida. Você provavelmente foi avançando com o tempo. Então não tenha pressa, não se culpe tanto se você não conseguir. E vá com muita calma. Então, com isso em mente, eu resolvi trazer aqui algumas recomendações de livros que eu acho que são legais pra começar a ler em inglês. São livros relativamente mais curtinhos, eu tenho algumas dicas que são um pouco mais compridas pra quem gosta de livros mais compridos, mas eles geralmente têm um vocabulário um pouco mais interessante pra quem tá começando. Eu tentei trazer alguns livros diferentes, porque eu vi vários vídeos de recomendação na internet, e eu acho que na verdade todas elas são válidas, mas eu não queria que ficasse um vídeo repetitivo, então eu escolhi uns livros um pouco diferentes e talvez um pouco menos conhecidos pra indicar aqui pra vocês. O primeiro é o mais facinho de ler, ele é o menorzinho, ele é um e-book, na verdade foi lançado aqui também no Brasil, mas ele foi lançado como um livrinho, então ele é super fininho. Eu li ele no meu Kindle, ele se chama Kindred
Spirits, da Rainbow Rowell. Esse livro é muito fofinho, ele é muito legal. É um contemporâneo de uma menina que gosta muito de Star Wars. Ela cresceu ouvindo os pais falando sobre isso e tendo essa cultura de Star Wars na vida. E começa esse livro, na verdade esse livro se passa nesse pequeno espaço de tempo, que é quando vai lançar o 7º episódio do Star Wars. E essa menina resolve que ela vai passar 3 dias antes na fila pra comemorar, porque os pais dela sempre falavam dessa fila e que era muito legal ficar na fila nas estreias de Star Wars, porque as pessoas iam vestidas, era sempre uma festa. E ela resolve investir esses dias dela antes da estreia nessa fila. Só que quando ela chega lá, só tem ela e mais 2 pessoas. É um livro muito fofinho, se você já leu alguma coisa da Rainbow Rowell, você sabe que a escrita dela é super tranquila. Ele é um livro que talvez os vocabulários mais difíceis sejam os do Star Wars mesmo. Então se você não conhece muito bem Star Wars, talvez valha a pena dar uma pesquisadinha antes sobre o que são cada um das criaturas e dos personagens dentro desse universo, porque daí você vai finalmente entender. E ele é super rapidinho, super curtinho, então é uma leitura super gostosa de começar. Esse livro é o meu livro favorito no mundo todo. Na verdade, ele provavelmente tá no meu top 5. Eu não posso dizer que eu tenho um livro favorito, mas ele com certeza tá no meu top 5 livros favoritos do mundo. Eu gosto muito dele, eu li ele super rápido. Na verdade, eu li ele várias vezes já e eu pretendo reler muitas outras, porque ele é super rapidinho de ler. O nome do livro é All My Friends Are Superheroes, do Andrew Kaufman. Esse livro se passa num mundo onde todo mundo é super-herói, menos o Tom. O Tom é uma pessoa normal que nasceu nesse mundo de super-heróis, onde cada super-herói tem um nome devido ao seu superpoder, obviamente, mas esses superpoderes são características marcantes. Então, por exemplo, tem uma menina que ela é extremamente perfeccionista, ela gosta de tudo organizadinho, deixando tudo no lugar, então ela é a perfeccionista. Se você é bom em convencer os outros, as pessoas sempre entram nas coisas que você pensa, você provavelmente vai ser o hipno, que é o cara que faz hipnose nas outras pessoas pra conseguir o que ele quer. Então, na verdade, esses superpoderes são dados como características que a pessoa tem e você é reconhecida por ele como se fosse um superpoder. Menos o Tom. O Tom é casado com a perfeccionista. Só que no casamento deles, o hipno chega e ele hipnotiza a perfeccionista e ele faz com que ela não consiga mais enxergar o Tom. 6 meses depois, a perfeccionista embarca num avião e ela vai estar viajando pra Vancouver, que ela vai se mudar de vez pra lá, já que ela não consegue mais ver o Tom e ela imagina que ele sumiu da vida dela. E o Tom embarca junto, ele tá fazendo de tudo pra fazer que ela entenda que ele está ali. Então ele vai passar essa viagem inteira de avião tentando convencer ela de que ele existe, de que ele é real e pensando num jeito de fazer ela finalmente sair da hipnose. É um livro muito fofinho, é um livro que analisa muito a sociedade, é um livro com o qual eu imagino que todo mundo possa se identificar, porque obviamente você tem uma característica marcante e é muito maluco pensar em um mundo onde talvez esse seja o seu nome e esse seja o seu ganho de motivo no mundo. Ele se passa só durante essa viagem de avião e é o Tom que vai contar, ele vai relembrar de vários fatos de como ele conheceu a perfeccionista, como foi a vida dele, e tem vários índices durante os capítulos que mostram simplesmente super-heróis aleatórios que aparecem. O próximo livro também está na minha lista dos livros favoritos do mundo. Ele provavelmente também entra no top 5, talvez no top 3. E ele se chama A Monster Calls, do Patrick Ness. Esse livro conta a história do Connor. O Connor é um menino de 13 anos, ele mora com a mãe, ele é inglês, e a mãe dele tá com câncer. E ela tá num estágio já bem avançado do câncer. E em uma das noites, o Connor acorda com um monstro que levantou simplesmente da terra. Ele é um ser super antigo. E ele levanta e ele vai falar com o Connor. E ele diz que ele vai responder o chamado do Connor. O Connor não entende muito bem, porque ele diz que ele não chamou o monstro. Mas pra provar que o Connor chamou sim, o monstro resolve que ele vai voltar mais 3 noites. Durante essas 3 noites, ele vai contar outras 3 histórias pro Connor, das outras 3 vezes que ele levantou da terra e veio interferir em alguma situação. E ele diz que depois que ele contar essas 3 histórias, a última noite que ele vai vir visitar o Connor vai ser quando o Connor tiver que contar pra ele a coisa que ele mais tem medo de contar na vida, que é a verdade. É um livro lindo, é um livro maravilhoso, eu não sei nem explicar o quão lindo esse livro é. Ele tem uma leitura um pouquinho mais rebuscada, na verdade parece mais um conto de fadas contado justamente pela escrita do Patrick Ness, que é linda, incrível, e eu acho que se você já tiver lido alguma coisinha e tiver num nível um pouquinho mais intermediário para avançado, você com certeza consegue ler esse livro. O próximo livro que eu tenho é um pouquinho mais avançado, eu acabei de terminar de ler ele, mas ele é muito bom, e é o We Are Okay, da Nina LaCour. Ele conta a história de uma menina que é da Califórnia, se muda pra Nova York, e ela se muda depois de um choque, de uma coisa que aconteceu muito intensa na vida dela, e ela deixa toda a vida dela pra lá. Só que esse livro muda quando chega a época do Natal, e uma amiga dela, que também calha ser a ex-namorada dela,
vem visitar ela e ela pela primeira vez na vida tem que reencontrar todos os erros do passado e tem que relembrar tudo o que aconteceu na época que ela estava na Califórnia. É um livro intenso, um livro que fala sobre amizade, relacionamentos, família. Ele é muito bonito. A linguagem dele é simples porque é um contemporâneo, são frases mais curtinhas, então ele é interessante pra quem tá começando a ler. Esses foram os livros que eu tinha pra indicar. Se você estiver procurando mais algum outro livro, se você quiser saber sobre alguns dos livros que eu li, procurar outra recomendação, você pode vir falar comigo, deixa o seu comentário aqui embaixo, ou então me procura no Insta ou no Face, em algum lugar. Eu provavelmente vou ajudar você a escolher alguma coisa. Eu adoro ler inglês, eu já li vários, então eu provavelmente posso ajudar vocês com alguma recomendação diferente que vocês estejam procurando. E eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado pra quem estivesse um pouco confuso ou indeciso sobre o que fazer e sobre que livro começar a ler, porque eu recebi tantas mensagens que eu espero realmente que eu consiga ter ajudado pelo menos algumas pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês então no próximo vídeo.